Mas aquela em 2017 a gente... Não, final de 2016, depois a gente tem a nossa lua de mel, que foi nossos 8 primeiros dias que a gente viveu pra gente. Até hoje, né? Foi, cara, inesquecível. Foi um momento só da gente. A gente estava com o bar aberto, mas a gente chegou a esse momento, não, a gente precisa, a gente necessita e a gente precisa disso, né? Ou seja, é o nosso momento, desses anos todos que a gente teve de luta, tem um momento marido e mulher, né? Homem e mulher. E aí a gente começou a planejar não só o bar, mas também como nossa vida pessoal. Daí em diante. Como cada, tipo assim, não só nesse, mas depois dos clubes de boteca, a gente acabou vendo que também as viagens não era só necessário em relação ao marido e mulher, mas a gente também trazia conhecimento, né? A gente pesquisava coisas, a gente ia para Belo Horizonte, quando a gente foi para São Paulo, quando a gente foi... Espírito Santo não, foi para onde? Foi o seu irmão, foi Espírito Santo. Espírito Santo. Aí depois a gente foi para Florianópolis com meu irmão também. Então a gente começou a ver o Brasil de coisa que a gente nunca tinha vivido. Isso. E trazendo, né, inclusive do terceiro lugar do Comida de Boteco, foi uma inspiração que o Diogo teve lá de Minas Gerais. De Belo Horizonte. Né? E até hoje é sucesso na casa, é um dos petiscos mais vendidos da casa, que é o tipo Rei Bolinha Mineira. E aí 2017 foi um ano que assim, foi estável, ele não bombou demais, também não caiu de menos, a gente se manteve muito cheio o ano inteiro, mas a gente também estava se cuidando, estava saindo do apartamento, indo para casa. Em 2017 veio o quê? O nosso planejamento para ter filho. E assim, no meio do Comida de Boteco, no Dia das Mães, eu tô cagando e ela me avisa que eu sou pai. Um momento super inspirador. Cara, o que ele queria, né? Não, eu casei, eu falei, me dá um filho, porque eu quero ter um filho. Porque antes de ter o filho, ela falava assim, se você quer o teu filho, eu já casei antes, eu quero a festa. Então eu dei a festa. Mas depois que eu dei a festa, eu falei pra ela, eu quero filho, então me deu o filho. E aí eu brigava com ela, só que ela ficou me enrolando uns 6, 7 meses. Deixa de ser mentiroso, que a nossa filha veio antes disso. Mentira, tá? Não começa não, que mulher sabe a versão é sua, depois eu vou contar a minha. E aí, né, relaxa. A gente fez uns procedimentos aí e tudo mais, né? Eu tinha até um calendário no aplicativo do dia festa e tal, tudo mais. E aí a gente tava vou até falar rapidinho isso aí, né, Diogo? Num bar de nosso amigo, Fernando, que ó, quem quiser engravidar é só ficar lá, tá? Nos Imortais. Só ele Copacabana, tem, né? Ele tá com 4 filhos. Então ele é o cara. Bebe da mesma água. Saiu, eu vi lá, falei assim, Diogo, é hoje, vamos fazer nosso filho, isso aqui é hoje. Deu certo, a gente fez a Manuela. E aí, né? Colou um pouquinho no Fernando para poder sair a Manuela. Aí a gente trabalhou. Eu trabalhei grávida até o meu último dia, ou seja, domingo eu tava com o pé inchado, enorme, a barriga bem obesa mesmo, porque engordei 30 quilos. E no domingo, segunda-feira eu estaria dando a luz. As clientes, minha filha, o que você está fazendo aí? Trabalhando. Porque é melhor eu passar alguma coisa aqui do que em casa. Ela nasceu no dia 8/1 de 2018, só que com o 5º mês de gravidez a gente recebe uma notícia no bar antigo, depois de ter ganho Comida de Boteco, saído da falência, ido para o sucesso, e a gente define o seguinte: a gente vai perder tudo, porque a dona do bar decide aumentar o aluguel de 2.600 para 10 mil na cabeça dela, porque a gente confiou na palavra dela que ia continuar o mesmo reajuste anual, ou seja, ia pular de 2.800 para 3.200, e quando a gente chega na administradora para poder assinar o contrato, estava 10 mil o aluguel. A gente fala, como assim vai para 10 mil? E a gente entra num processo na justiça que a gente sempre fugiu. Até então, naquele dia, a gente nunca teve um processo trabalhista, inclusive. A gente já tinha 5 anos de vaga, nunca tinha tido um processo trabalhista, nunca tinha tido um processo, nunca tinha ido para a justiça, para falar a verdade. E a Kelly grávida de 5 meses, aquilo se torna extremamente desagradável.
porque a gente muito triste. de novo volta, o outro É como se a gente perdesse tudo de novo. A gente volta na estaca zero, como se fosse 2011, onde a gente estava extremamente quebrado e num momento exatamente de ascensão, de quitação das dívidas. Assim, não estava sobrando, mas a gente estava tentando quitar. Que a gente achou que ia estar tranquilo e veio essa bomba. Ela foi planejada. Exato. E aí veio essa bomba. E aí a Kelly fala assim, cara, como é que a gente vai ter o bar dessa maneira? E eu começo a pesquisar em volta, né, tentando buscar soluções e tudo mais, mas a gente passa o ano de 2018 e a Manuela nasce. E aí eu queria que a Kelly fizesse essa narração, pode ser? Pode. Então eu vou me retirar. Te amo, tá? Boa sorte. Então, vou falar no ano de 2017. Tive a Manuela em dia 8 de janeiro de 2018. E eu já vim, né, num estresse de 2017 por conta do aumento do salário e outras coisas mais, ou seja, eu vi tudo o que a gente construiu indo embora novamente, ou seja, sempre o meu passado acordando, tipo, quando eu achava que ia, caía. E eu acabou levando isso para a gravidez. Então, quando a Manuela veio junto uma depressão, que no momento eu não sabia o que era. Então, meus sentimentos estavam totalmente diferentes, eu não sentia emoção, eu só chorava, tristeza profunda. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais, eu tinha ansiedade, eu tinha medo, eu me achava horrorosa, minha baixa autoestima estava demais, eu tinha engordado na gravidez 30 quilos e não consegui emagrecer depois. E assim, eram cobranças novas que eu nunca fui mãe, não sabia fazer as coisas. Com 2 meses o meu peito secou por conta da depressão e o Diogo também não sabia o que eu tinha e me perguntava o que estava acontecendo, achando que o problema era ele, sendo que eu mesmo não estava me entendendo. E aí foi numa visita dessas da minha ginecologista, em que sem ele saber, eu já tinha pesquisado mais ou menos os sintomas que eu estava sentindo e falei com a minha ginecologista que eu achava que estava com depressão. E ela falou, quais sintomas que você está sentindo? E aí eu expliquei exatamente o que era. Ele, a sinal, ele não olhou assim assustado, mas ela perguntou, você acha que ela tem isso? Aí ele, pelo que ela descreveu, ela tem. E aí ela começou a falar comigo que eu precisava ter uma medicação para melhorar, para a gente ver como era o andamento, até por conta da Manuela, que era pequena. Só que as coisas iam e não melhoravam, o meu psicológico estava muito abalado, e chegou uma época que ninguém mais fazia, ninguém para mim mais era importante para eu viver, né? Não tinha mais vontade de viver. Eu não queria que nada acontecesse com a Manuela, mas eu por si não queria mais viver. E para as pessoas em volta que não sabem o que é depressão, o que as pessoas sentem, ficam te expondo. E isso é muito ruim, porque as pessoas falam, você está com falta de trabalho. Pois eu tinha trabalho, e muito. Você está com falta de Deus, né? Eu sempre tive fé. E aí começavam a me dar várias desculpas em que eu sei que não era o que eu estava passando. Na verdade, eu não sabia o que era. E aí, com o estudo que você vai vendo depois, quando as coisas vão melhorando, você vê que é uma doença mental, né? Você não tem controle, você só começa a ter controle com terapia e medicação. Uma das coisas que mais me doeu foi quando eu deixei de amamentar. Porque eu esperava amamentar até os 2 anos da Manuela e eu me sentia mais culpada ainda. Então, ou seja, eu estava com depressão e você vê que você que tem que alimentar aquele seu filho, né? A sua criação. Então, assim, poxa, depende de mim, da proteína, do alimento, e eu não tenho isso para ela. E eu tive uma alimentação ruim, sangrou, destruiu e tudo mais.
Foi pelo menos, né, dessa vez assim, que o Diogo me deu uma luz, quando ele chegou e falou: amor, não precisa ser ruim para você e muito menos para ela. Só precisa ser bom para você, então vamos arrumar uma solução. E aí foi quando a pediatra falou: não, olha, ela vai ficar bem com leite, a fórmula. E foi assim que a gente conseguiu alimentar a Manuela, graças a Deus, com toda a saúde possível. Foi um ano que, tipo assim, ela estava crescendo com a alimentação, mas meu psicológico ainda estava muito abalado. Aí a gente resolveu contratar por um período uma babá, e a babá também me ajudava, porque a Manuela, como eu sempre trabalhei à noite, a Manuela, ela dormia poucas horas, 4 da manhã ela acordava e meio-dia do dia seguinte ela estava acordada para ir dormir. Então, ou seja, me desgastava. Eu tinha um desgaste inteiro de dia, psicologicamente não me alimentava também, isso também gerou também problemas. E aí acabou que eu também eu estava desmotivada de tudo e eu comecei a ter pensamentos negativos. Toda vez em que o Diogo ia trabalhar e que eu não tinha mais ninguém, que a babá também não estava, ia embora para casa dela, porque ela não ficava sempre lá, eu via a minha necessidade de ter um suicídio, de que de algum modo eu precisava tirar a minha vida. E exatamente assim, do nada que vinham essas coisas, eu estava sempre com a Manuela. Então a Manuela, por eu não querer nada de mal com ela, ela sempre foi a minha força. Então eu ficava tentando lutar por uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha noção do que era, não tinha força, mas quando eu olhava para ela, eu falei assim: cara, eu não posso deixar minha filha sozinha, eu não posso. E isso aconteceu diversas vezes. Não me orgulho disso. Tipo, hoje eu falo, se você não conhece essa doença, se você vê algo estranho em alguém, o cara fala. É exatamente isso que eu me expus na rede na época, porque quando a Manuela fez 1 ano, eram amigos meus, familiares meus, que às vezes estavam cobrando presença de aniversário, presença de casamento, presença de nascimento, e eu não podia ir, porque eu não estava bem comigo, eu não estava me entendendo. Então, quando a Manuela ia fazer 1 ano, eu falei: Diogo, eu necessito de sair daqui da minha zona. E ele falou: vamos viajar então. E nesse dia a gente também não estava muito bem, porque eu também estava desgastando ele psicologicamente. Mas aí eu aproveitei que ele dormiu e fiz um texto enorme no Facebook, não para me vitimizar, porque eu nunca gosto, como eu falei nos outros episódios, até que eu passei fome, eu nunca pedi ajuda. Então, ou seja, eu precisava disso para as pessoas entenderem a minha verdade, do que eu estava passando. E, por um lado, foi bom, porque tinha muita gente que estava com esse mesmo problema, ou teve, e eu recebi milhares de mensagens de carinho, e de pessoas que começaram a ver, me ajudaram de alguma forma, me indicando também alguns tratamentos, algumas soluções. E é hoje que eu falo para as pessoas: cara, às vezes o que o outro está passando é o que você está passando. Então, não é tão ruim você se expor. E isso também acabou que, de alguma forma, eu acabei voltando para o bar para trabalhar. Tive que fazer isso também. A gente estava com prejuízo de funcionário. Foi ruim para mim trabalhar, porque eu não sentia alegria nenhuma. E algumas clientes antigas notavam isso, me falavam que era para ter força, mais que iam orar por mim. E eu comecei a ver que a minha crise estava tão mal, que eu cheguei e falei para o Diogo, eu não quero mais fazer parte da sua vida. Segue a sua vida com a Manuela, com outra coisa, que eu não tenho mais cabeça para isso. Nem eu estou me entendendo mais. E ele, na verdade, achava que o problema era ele não estava entendendo, não. Que eu era uma da vida dele, que não tinha nada a ver.
E aí foi quando eu comecei a voltar a ter, procurar uma ajuda psicológica. E finalmente eu encontrei uma doutora em que me ajudou, em que me mostrou os traumas que eu tinha, me ajudou a solucionar, e uma das coisas mais importantes que ela falou é: cara, você precisa conversar, você precisa mostrar seus sentimentos, você precisa desabafar, porque a gente não está no mundo só para engolir, a gente tem que expor. E esse expor que está fazendo também eu melhorar e ajudar outras pessoas. Tanto que no bar teve o ano passado, teve em 2018 o Setembro Amarelo, eu coloquei lá, em 2019, coloquei lá, então vocês vai ser sempre uma coisa para eu relembrar que eu fui lá no fundo e consegui subir, né? Ajudei as pessoas de algum modo, estou ajudando de algum modo a me expor. Eu lembro que eu fiquei esse ano todo de 2018 muito mal. Eu lembro que no Comida de Boteco de maio de 2018 trabalhei longe da minha filha, a Manuela dentro de casa, e a minha cabeça não pensava, e tipo, eu meio que fiz, a pessoa com depressão, ela faz muito teatro, então, ou seja, ela mostra uma máscara para as pessoas que você está linda, maravilhosa, sorridente, mas por dentro você está destruída. Tanto que quando você vai falar que você tem isso, as pessoas não reconhecem você. Pô, mas você estava assim, assado, assim, era uma máscara. E aí o Diogo viu um momento que disse: cara, eu tenho que tirar ela do bar, que não está fazendo bem. E ele saiu do bar também para poder ficar mais tempo comigo, com o Diogo, para que nada acontecesse de ruim para mim ou para a Manuela. E aí onde a gente acabou também vendo uma decaída do bar, porque quando os donos não estão, as coisas começam a piorar. E nessa hora, o Diogo preferiu escolher o lado humano, o lado família. E a família que estava precisando no momento não era do bar, era a nossa, para a nossa sobrevivência. E ele ficou fora, até as coisas melhorarem. Eu sei que sim, foi uma luta diária, um dia de cada vez, e eu só vim melhorar mesmo, tipo, diminuição das crises de suicídio, final de 2018 para começo de janeiro. Aí eu lembro que eu coloquei uma foto de novo para mostrar como é que eu estava, e também foi de incentivo para outras pessoas, que mostra muito eu. Ela caiu, recusou-se a morrer, curvou-se e deu a volta por cima. Ou seja, às vezes a gente acha que está no fundo do poço, mas o fundo do poço tem um chão, e a única maneira de você sair é escalando ela. Então, de alguma forma, além do tratamento, além da ajuda da família, além do carinho dos meus amigos, além dos carinhos dos nossos clientes, eu consegui dar a volta por cima. Então, não se esqueçam também, quando vocês começam a melhorar da depressão, a sua fé também volta. Então, isso é muito importante. E é isso, gente. Esse é o meu lado da depressão. Eu ainda vamos dizer, eu estava 100%, mas acaba que com a quarentena tem uma recaída, mas desistir jamais. Não volto mais como era antes, não. Com fé em Deus. Como você ajudou as pessoas? Então, eu acho que esse meu depoimento de sempre estar mostrando esse meu lado que eu passei da depressão tem ajudado muitas pessoas a encarar a depressão de forma como uma doença e não como uma frescura, não como uma falta de querer viver, de fazer acontecer, que elas precisam de tratamento, que precisam de auxílio, porque é perigoso. Podia não estar aqui mais, né? Esse que acho que é o maior medo que o Diogo tinha, de eu não estar mais, e realmente isso iria acontecer se eu não tivesse pedido ajuda psicológica, médica. E é isso, eu acho que a gente não deve desistir da vida, porque por mais que a gente tenha problema, a gente está aqui por algum propósito, por algum sentido, e a gente, bem ou mal, inspira alguém de alguma forma. E assim, esses retornos de mensagens de clientes, de amigos, me mostram
que eu me inspiro de alguma coisa. E pessoas que às vezes nem me conhecem, mas pelo ver o que eu estou passando, não só de depressão, mas em relação ao meu trabalho, que eu sou mãe, que eu trabalho, que eu me dedico, que eu sou mulher, né, esposa, que eu também sou dona de casa. Ou seja, eu sou uma mulher, várias mulheres em uma, ou seja, eu sou uma mulher de cada pessoa aí. Então, ou seja, as mulheres se identificam comigo, assim também como eu acabei descobrindo que muitos homens, eles também me pediram apoio do que eu estava passando, de ajuda, de agradecimento também, porque para homem é muito difícil, né, se expor, porque vai ser criticado. Inclusive, um dos nossos amigos também, que a gente jamais sabia, estava passando por depressão na mesma época que eu estava, e ele falou que ele não contaria para a mulher dele, porque a mulher dele não ia entender, que eu acharia de repente fraco, o que é um erro, né? Porque se ela o ama, ela tem que ajudar, ela tem que apoiar e não desistir, né? Cara, hoje, assim, naquela época, tanto quando eu falei, eu entendo perfeitamente se o Diogo quisesse ficar longe de mim, se separar, porque eu não estava no meu normal, mas o amor dele foi triplicado, por eu ter aguentado muita coisa que acho que talvez metade dos homens hoje não aguentaria. Ele aguentou, me apoiou da mesma forma que eu apoiei ele, a nossa relação toda da vida aí junto do mundo. Bom, acho que é isso.